Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço à organização do Audiosp pelo convite para participar mais uma vez com vocês dos nossos trabalhos realizados na Coordenação Geral dos Sistemas de Informação. Hoje eu vou falar um pouco aí do SIGTAP, né? Conversamos ontem, participamos do curso da ambulatorial e hoje vamos conversar sobre o SIGTAP. O SIGTAP, que é o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos e OPM do SUS. Esse é o sistema onde a CGSI tem um núcleo, né, dedicado a este aplicativo, onde se inclui, altera, modifica qualquer atributo ou procedimento, desativa, e além disso, além de ser um instrumento de gerenciamento, ele também é público para que vocês possam retirar os diversos relatórios que ele oferece para melhor compreender os atributos dos procedimentos. O SIGTAP, ele é o principal insumo de diversos sistemas de informação, principalmente o eSUS, né? O eSUS AB codifica o atendimento, classifica os procedimentos realizados usando a própria tabela nossa do SUS. Ela é usada em todos os sistemas do SUS. O CIA adota essa tabela, como vocês sabem, o SH e o CIH também. Então, todos os procedimentos financiados pelo SUS devem seguir a classificação do SIGTAP. Os atributos dos procedimentos definem a maioria das regras existentes nesses sistemas. Não existe tantas regras no CIA ou no SH que não esteja explicitada no próprio SIGTAP. Quer atributo de idade permitida para o procedimento, quer sexo permitido, quer onde deve digitar. Tudo está exposto e bem explicitado no SIGTAP através dos atributos dos procedimentos. Existem os atributos mais comuns, mais utilizados por vocês, mas existem também atributos muito importantes como as regras condicionadas, os atributos complementares e as compatibilidades, onde estão muitas vezes as principais dúvidas de quem digita e opera esses sistemas e quem digita o BPA, a PAC ou a IH. Eu vou usar um exemplo do CIA, porque foi um material que eu usei no curso. Então, nós estamos visualizando aí um diagrama que representa o CIA-SUS. Lá em cima nós vemos as entradas, né? Imagine que aí onde está CIA-SUS, poderia ser o SH, poderia ser o próprio eSUS, poderia ser o CIHA. É onde ocorre o processamento, que olha diversas coisas, né? Além de os sistemas olharem o SIGTAP, que é seu principal alimento, ele olha o CNES, que é outro importante insumo dos sistemas, no caso a programação também, e os instrumentos de registros onde as informações são coletadas nos estabelecimentos. Então, ali em cima, nós estamos visualizando todas as entradas, no caso do exemplo do CIA. Do lado esquerdo, nós vemos os usuários, né? Os estabelecimentos que alimentam esse sistema, os gestores estaduais e municipais, que são os gestores, né? Quando a gente fala gestores, significa que eles cadastram o estabelecimento, eles contratam o estabelecimento, eles programam as ações do estabelecimento e eles recebem a informação coletada e processa, avalia antes do seu envio à base nacional.
E ao lado direito, nós vemos ali as possibilidades de disseminação, não é? Nos sites do DataSUS estão disponíveis não só o acesso ao Tabnet, tanto ambulatorial como hospitalar, mas também nós temos arquivos para alimentar a base do TabWin, para quem trabalha com o TabWin, e além da recepção desses dados. Vamos agora destacar, e aqui vamos navegar apenas no que se refere ao SIGTAB. Então, como eu falei, o acesso à nossa tabela, ele é público, ele está nesse site que nós estamos vendo aí, né, o sigtab.datasus.gov.br. Lá tem notícias, novidades, implementações, alterações, coisas de bastante utilidade para quem utiliza a tabela, e o acesso ali é imediato, sem nenhuma necessidade de cadastro em nenhum lugar, sem ter login e senha, ele é completamente livre. É possível também fazer o download, deixar no seu desktop e ir alimentando mensalmente com as versões das competências, das alterações válidas para cada competência. Aqui é uma visão geral. E muita gente só conhece essa parte, que é a parte que, quando eu digito um procedimento, é essa parte logo que me aparece. Nessa tela, a gente pode ver o grupo, onde o procedimento está. Essa tela que aparece é como se eu tivesse selecionado este procedimento. Eu posso digitar o código ou o nome dele e aparece um retrato dele. Quando a gente fala retrato, a gente está falando que mostra tudo a respeito desse procedimento que vira regra no sistema CIA e nos demais. Podemos ver nesta tela simplificada, onde eu tenho o nome do procedimento, o código, a que grupo ele pertence, a que subgrupo dentro do grupo e a que forma a organização dentro do subgrupo ele pertence. Além disso, eu consigo ver os diversos atributos, né? Eu tenho ali o histórico. No passado ele tinha, qual era a diferença dele? Ele tinha algum atributo diferente de hoje. Eu posso pesquisar ali as alterações que ele sofreu ao longo das competências. Eu sei em que competência eu estou, ou seja, se eu vou registrar atendimentos que foram realizados em agosto, eu tenho que estar olhando aqui competência agosto, né? Sempre a competência da tabela se refere à competência do atendimento realizado. Em seguida, nós temos a modalidade em que ele se encontra. Nós temos o financiamento, a idade, quantidade máxima. Tudo isso vira regra no sistema, ou seja, se esse procedimento, nós podemos ver aí que o instrumento de registro dele é o BPA-C e o BPA-I. Se alguém quiser digitar ele na APAC, o que é que vai acontecer? Está rejeitado, porque ele não é permitido a sua digitação na APAC ou na AIH. Ele só é permitido nestes instrumentos de registro que estão apontados aqui. Nós temos também alguns atributos aqui para este procedimento não estão preenchidos, mas para outros eles serão definidos quando se faz necessário. Alguns atributos pertencem ou não a um procedimento. Nós temos embaixo os valores e temos aqui embaixo algo importante: atributo complementar. Esses atributos aqui acima, eles são comuns e aparecem em toda a tela de qualquer procedimento que você procure, ok? Ele informa que qualquer sexo pode ser informado para ele. E aqui embaixo ele diz: exige idade no BPA consolidado. O que quer dizer? Se você fizer a opção
de registrar no BPA consolidado, você vai ter que repetir esse código tantas vezes quanto sejam a idade das pessoas que receberam a consulta. Então, você vai botar esse código, a quantidade 100 com 5 anos, esse código, a quantidade 200 com 6 anos e por aí vai, né? Então, são pouquíssimos os procedimentos que são possíveis de ser registrados no BPA consolidado que exige consulta. São as consultas médicas e a consulta programática da odontologia. Vocês podem verificar que aqui abaixo nós temos outros atributos que não estão diretamente visíveis, é preciso eu acionar cada aba dessa. No caso aqui, a descrição. Nós não temos a descrição para todos os procedimentos, mas temos bastante descrição. Ultimamente foi feita uma revisão e uma melhora em muitas descrições. Qualquer dúvida sobre esses atributos da tabela, sobre a descrição, se deve registrar, se não deve, quando deve, a tabela não é clara, deixa a dúvida, quem decide é o seu gestor. Cada gestor tem autonomia para orientar a interpretação na sua gestão, qual é para aquele caso que não está claro, que está indefinido. Okay? Aqui nós temos os diversos atributos, no caso aqui tem o CID. Nos procedimentos que estão no BPAC, essa abinha do CID, ela não faz sentido porque não tem campo para informar, né? A gente tem estimulado cada vez mais as pessoas saírem do BPAC e irem para o BPAI, né? Pois ele identifica o indivíduo, identifica o profissional que realizou, e isso é um preparo interessante para o CMD. No CMD não existirá consolidado, então é interessante se organizar todo o processo do trabalho a fim de se obter os dados do indivíduo que está sendo atendido e do profissional, né? Aqui nós temos a origem, esse procedimento nas tabelas anteriores, né? Ele era que código. Isso foi bastante utilizado logo que a tabela nova começou, hoje não tem tanta importância. Aqui, se ele tem regra condicionada, isso aqui estaria ativo, eu clicaria aqui e saberia se existe alguma regra. Muitos procedimentos, quer dizer, muitos não, são até poucos, têm regras condicionadas, do tipo, tem uma mamografia que é MAC. Se você olhar aqui, o financiamento dela, aqui é PAB, no caso, mas tem um procedimento que é MAC. No entanto, a regra condicionada significa o quê? Esses atributos são válidos, porém existem exceções. As exceções ou são relacionadas ao CID informado, e aí ele vira FAEC se o estabelecimento estiver habilitado, ou ele vai virar FAEC se aquele procedimento for realizado em uma pessoa com a idade faixa etária tal. Então, existe possibilidade dessa regra geral ser modificada por uma regra condicionada, que neste exemplo não tem. Essa aqui é a relação com a Renases e com a TUS, que na verdade não está pronta ainda. Aqui os tipos de financiamento, os procedimentos da tabela SUS pode ter esses tipos de financiamento, sendo que os que são financiados pelo FAEC ainda há um detalhamento que a gente chama de subtipo de financiamento. Todos os procedimentos que estão aqui com esse tipo de financiamento, com incentivo MAC ou com esse MAC aqui, eles são obrigatórios de serem programados na FPO, tendo ele valor na tabela ou não. Ok? Então, esse tipo de financiamento define algumas regras dentro do sistema. Também no SIGTAB, para cada procedimento, ele diz aonde pode ser registrado aquele procedimento. No caso aqui,
eu tenho apenas exemplos do CIA, porque foi feito para apresentação do CIA, mas acrescente-se a estes instrumentos de registros A e H, ok? E sabendo que os procedimentos da atenção básica, né, aqueles realizados, digitados no SUS-AD, realizados pela equipe da saúde da família, pela equipe de atenção básica, com qualquer formato que não seja a saúde da família, os atos realizados por eles são identificados ou classificados como atenção básica e registrados no SUS-AD. Até o mês passado, o ESUS gerava um BPAC ou BPAI, conforme o caso, para alimentar o CIA. A portaria deve estar saindo essa semana ou na próxima, mais tardar, dizendo que o ESUS não mais vai gerar BPAC nem BPAI. E que tudo que for feito pela equipe da atenção básica não mais entrará no CIA, nem no BPAC, nem no BPAI, entrará apenas no ESUS. Do ESUS, ele vai alimentar a base nacional do CIS-AB e o CIS-AB alimentará o CMD. Estamos já levando essa base do CIS-AB para o CMD e em breve o site do CMD nos permitirá visualizar os atendimentos da atenção básica enviados pelo ESUS-AB, ok? E claro, informando a vocês que todos esses instrumentos de registro deixarão de existir quando implantarmos o CMD, ok? O CMD é objeto da próxima apresentação. Aqui, só para dar um resumo que a gente fez, mostrando que a maioria dos procedimentos ambulatoriais podem e devem ser registrados no BPAI. Alguns poucos ainda estão restritos ao BPAC, porque eles são coletivos de palestra, porém, no CMD não existirá nenhuma possibilidade de consolidar procedimentos. A fonte mais importante do CMD é quem foi que recebeu a ação, logo o indivíduo é a figura mais importante do CMD. Esses são os grupos da tabela, né? Nós temos 8 grupos, nós organizamos de forma a facilitar a pesquisa e separamos aquilo que é clínico do que é cirúrgico. Por exemplo, se não tem corte, não tem costura, é clínico, não é? Se quem está no cirúrgico, se é exame, seja para investigar, seja para fazer alguma terapia durante aquele exame, está no grupo de finalidade diagnóstica. E os outros são mais específicos, como transplante, todos os exames, tudo relacionado a transplante, tudo relacionado a medicamento, a OPM, e aqui são ações complementares que de fato são ajuda de custo para transporte, as diárias, né? São coisas mais administrativas do que mesmo procedimentos de saúde. Cada procedimento, que tem 10 códigos, o primeiro par no código significa a que grupo ele pertence. Se ele é do grupo clínico, é 03, se ele é do grupo cirúrgico, é 04 e assim por diante. O segundo par indica o subgrupo. O subgrupo é um subconjunto dentro do grupo, né? Um grupo é composto de subgrupos e o subgrupo é composto de formas de organização. Então, os 6 primeiros dígitos, na realidade, têm a ver com a estrutura da tabela, aonde se encontra o procedimento dentro da estrutura da tabela. Ele está nesta forma de organização, que está nesse subgrupo, que está nesse grupo. Os outros 3 dígitos é que realmente identificam e são diferentes para cada procedimento, além do dígito verificador. Além daquilo que nós vimos bem claramente com relação a atributos, nós temos os atributos complementares, que são muitos. Tem cerca de 40 ou perto disso. Eu cito aqui
de vez em quando, alguns atributos complementares que são importantes de vocês conhecerem, não é? Então, os procedimentos na tabela que tiver o atributo 023 Siscolo, quer dizer o quê? Este procedimento você só pode digitar no Siscolo. O Siscolo vai gerar o BPAI e você importa no CIA. Da mesma forma, para o CIS pré-natal, CIS mama e CIS CAM. Então, alguns procedimentos devem ser digitados em outros instrumentos de registro e devem gerar BPAI para importar no CIA. Isso permanece até hoje, é importante que se destaque. Existem alguns procedimentos que podem ser digitados no Siscolo ou no Sismama ou no Siscam, enfim, pode haver opção de mais de um desses. Mas isso quer dizer que ele não entra digitado diretamente no BPAI. É isso que significa esse atributo. Nós temos outra coisa fundamental no SIGTAP, que são as compatibilidades. Esse atributo, ele é bastante extenso, ele talvez apareça muito complexo, mas ele é essencial para que vocês conheçam, utilizem, imprimam e compreendam muitas das restrições das APACs, das AIHs, que dizem este procedimento é incompatível. Existe APAC com procedimento concomitante não permitido. Então, nós temos uma regra para principais da APAC, a gente chama de procedimento principal da APAC, aquele que exige autorização, aquele que é o carro-chefe da APAC, e concomitantes são permitidos em APACs diferentes para o mesmo paciente. É importante que a gente compreenda essas expressões concomitantes ou concomitância, quer dizer o quê? O paciente tem duas APACs de medicamento que são permitidas para o mesmo paciente ao mesmo tempo. Se na tabela eu digito, eu vou na compatibilidade, relatório, compatibilidade, e eu marco a PAC principal com a PAC principal, porque eu sei que trata-se de dois principais, digito um procedimento qualquer e ela vai me mostrar quais podem ser concomitantes na mesma competência em APAC diferente para o mesmo paciente. Outra coisa importante aqui é relacionada principal com secundário. Quer dizer, uma sessão de hemodiálise tem a ver com um exame, um hemograma, é possível. Tem coisas que não são possíveis na mesma APAC. A compatibilidade e a excludência são na mesma APAC. Eles não combinam juntos. Isso não pode acontecer junto. Claro que se vocês encontram algo que os médicos dizem, não, mas pode, mas não tem por que não poder. Vocês podem enviar a sugestão ao Ministério, documento científico que comprove aquela possibilidade, porque pode existir alguma compatibilidade que, na prática, ela não está atendendo o que acontece, na verdade, na prática. É possível que isso aconteça e a gente envia para a área técnica as sugestões, evidentemente bem justificadas, para que isso seja revisado. E aqui também tem a PAC principal com principal excludentes na mesma PAC. É possível uma PAC ter mais de um principal, mas o par ou trio permitido está aqui dizendo esse com esse não pode. Ou você está fazendo a hemodiálise tal, ou está fazendo a DPI, não pode estar fazendo os dois, não combina, né? Então tem coisas bastante lógicas e às vezes não tão lógicas assim, mas que precisam ser obedecidas, em especial na oncologia. Tanto que na oncologia a gente recomenda a leitura do Manual de Oncologia, na edição 23, onde está sendo explicado ao próprio profissional médico
que tratamento tal não combina com tratamento tal, que o CID tal, do câncer tal, não combina com o tratamento tal, exatamente, que justificam muitas dessas compatibilidades que estão aí, que estão compatíveis com o próprio protocolo de oncologia. Existem ainda compatibilidades também para o RAIS, atualmente nós só temos o RAIS-PC, e a lógica é a mesma, compatível e excludente no mesmo RAIS, e concomitante em 2 RAIS diferentes para o mesmo paciente. Aqui eu retirei um exemplo para mostrar a vocês, aqui trata-se de compatibilidade a PAC principal com a PAC principal, que podem ser concomitantes, ou seja, 2 APACs diferentes para o mesmo paciente. E aqui tem os exemplos. Esse que está em vermelho pode estar numa PAC e em outra PAC pode estar esse, ou pode estar esse, ou pode estar esse. Quer dizer que essas 4 coisas podem ser uma APACs diferentes para o mesmo paciente. Mas existem outras combinações, né, que não são permitidas. Aqui também nós temos a sessão de hemodiálise, que diz no máximo 3 por semana, e diz, ele pode ter uma PAC com essa, outra com essa, outra com essa, outra com essa, outra com essa, enfim, é permitido esta concomitância, ok? Aqui são outras possibilidades que a gente gostaria de mostrar. Eu estou com um procedimento, se eu não sei esse procedimento onde é que pode ser digitado, aí eu posso ir aqui na pesquisa, procedimento, relacionamentos, com instrumento de registro. Aqui tem os diversos instrumentos de registro, eu seleciono um e fico sabendo todos os procedimentos que podem ser digitados naquele instrumento de registro. Eu estou mostrando a diversidade de informação que o SIGTARP é capaz de fornecer a vocês. O que é isso? A tabela também informa na aba também de atributos a possibilidade de ter incremento. Quer dizer o quê? Existem procedimentos em que, se habilitado em determinada habilitação, o procedimento vale 10, mas para quem está habilitado ele vale 15. Então tem um incremento de tantos por cento. Então, isso também está informado. Muita gente está assim, eu não estou entendendo esse cálculo, o valor está na tabela tanto, mas o valor que está aqui é outro. O valor foi calculado a partir dessa informação de incremento. Um exemplo é o Hospital Amigo da Criança. Aqui a gente faz algum destaque com relação a esses procedimentos relacionados ao SAMU e à saúde do trabalhador. Eles são procedimentos que estão organizados aqui nesses números, né? Nessa forma de organização, todos são da saúde do trabalhador. Nesta forma de organização, todos são do SAMU. Eles têm valor zerado. No entanto, eles precisam ser programados na FPO. E como eles não têm valor, eu não posso dizer na FPO que o nível de apuração vai ser por grupo, por subgrupo ou por forma de organização, pois não há valor, portanto não há também sobra de valor para distribuir com outros procedimentos do mesmo grupo, subgrupo ou forma de organização. Temos recebido alguns questionamentos de erro na FPO por conta disso. Alguém programou este procedimento daqui ou daqui e botou nível de apuração grupo. A FPO diz, não posso apurar por grupo, não tem valor, não faz sentido. Aqui uma forma de você encontrar as regras condicionadas todas, né? Você pode fazer a pesquisa ali, relatório, colocar as tabelas auxiliares para conhecer a tabela de regras condicionadas. Pode pesquisar com o código de alguma, com palavra ou número, para você saber as regras condicionadas que existem
no grupo, no subgrupo ou naquele procedimento em especial. Uma outra forma. Às vezes ele vai, viu? Mas às vezes ele não vai. Foi. Aqui é outra forma de você encontrar as diversas tabelas, né? Ali tabelas administrativas relacionadas ao procedimento. Dentro das tabelas relacionadas ao procedimento, fundamental vocês conhecerem essas tabelas, não é? Aqui está a tabela das regras condicionadas, como tem todas essas outras, mas esta aqui é bastante importante porque ela não é visível naquele principal quadro quando a gente pesquisa o procedimento, elas estão aqui dentro. Vai saber. Acho que essa pilha não está boa. Não, tem horas que ele vai, horas que ele não vai, horas que ele... Tá ruim, ó. Tá bom, já troca aqui para mim, por favor. Deu. Então, aí nós estamos mostrando uma das regras condicionadas. Às vezes o nome dela não está muito claro, às vezes o texto não está muito claro, mas ela diz coisas importantíssimas a respeito de alguns procedimentos e as regras que o sistema coloca para ele. Aqui, por exemplo, as